A convivência com o próprio espelho nem sempre é confortável. Por vezes a imagem que vemos lá não é exatamente o que gostaríamos, mas às vezes também não corresponde à realidade. Conviver com o próprio espelho exige maturidade, coragem, autoconsciência. Hoje temos a oportunidade de pensar sobre isso, guiados pela Palavra de Deus. Eu sou o Frei Guilherme, missionário inaciano, e este é o meu podcast, Leitura Radical. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Neste podcast, dedicamos algum esforço para ler o texto do Evangelho, hoje, segundo Lucas, capítulo 14, o versículo 1 até o versículo 14, com um pequeno parênteses que vamos fazer entre os versículos 2 e 6. De qualquer forma, o nosso esforço é de uma leitura radical, na raiz, lá no texto original, buscando especialmente elementos do texto que nos façam sentir, perceber e, mais que tudo, reagir. Produzir no coração e na vida algo que está escondido como vontade, desejo, estratégia lá no texto, na língua original. Vamos lá. Versículo 1. E aconteceu que, ao vir ele para a casa de algum dos chefes dos fariseus, num sábado, para comer uma refeição, eles o estavam vigiando. Há muitos elementos aqui neste trechinho. Primeiro, os personagens. Esse ele aqui é Jesus, sabemos disso pelo que vem antes. Esses chefes dos fariseus são homens que Jesus conhece e convive com eles no seu dia a dia. Lá entre o seu rol na sociedade, na família, líderes religiosos e, de certa forma, políticos do seu povo, da sua sociedade. Ele convive com eles e vemos até uma certa proximidade, ele vai para a casa deles. É algo muito forte, especialmente naquele tempo, ter a liberdade de ir para a casa de alguém e mais ainda para uma refeição, sentar-se à mesma mesa. É algo muito íntimo e que evoca uma experiência de comunhão e proximidade, que a princípio pode ser apresentada pelo nosso autor, para nós que somos leitores agora desse texto, para produzir uma certa surpresa. Uai, Jesus misturado com essa gente? Especialmente com essa informação aqui que ele dá, ó. Eles estavam vigiando Jesus. E não é de agora, é algo bastante comum e frequente. Depois eu fazia referência a um parênteses que temos aqui entre os versículos 2 e 6. Esse parênteses, na verdade, é nosso, da liturgia especialmente, que separou esse trechinho, tirando-o fora do evangelho a ser proclamado neste domingo. Mas não é à toa, há uma razão. Aqui se encerra uma parte do texto que se diferencia do resto. É parte também. Acontece na mesma cena, no mesmo lugar, na casa dos fariseus, num dia de sábado. E talvez esse detalhe aqui do trecho inicial seja destacado e enfatizado aqui, porque Jesus vai tratar nesses versículos que nós não vamos trabalhar, justamente qual é o limite da minha religião quando me manda fazer ou não fazer determinada coisa.
e aqui tratando-se do sábado, eu posso fazer o bem no sábado ou não posso? Jesus aqui também está nos colocando diante de um espelho. Convido você a dar uma olhadinha depois nesses versículos. Mas seguimos para o versículo 7. Dizia então para os convidados numa parábola, notando como os primeiros assentos escolhiam para si mesmos, falando para eles. É um trecho que eu estou traduzindo radicalmente, portanto ele não está tão bonito, né? Mas aqui vejam o destaque. Dizia Jesus, falando para eles, uma ênfase também no grego e que eu estou trazendo aqui, forçando um pouco a barra em português. O que Jesus tem para dizer para eles não é uma teoria que ele elucubrou. Não. Ele percebe algo que eles vão escolhendo os melhores assentos, como muitas vezes nós na vida vamos escolhendo as melhores coisas, mesmo sem merecê-las. Num ambiente de convivência, nesse ambiente em que ele está sendo vigiado, mesmo assim, ele tem algo a dizer. Aqui nas palavras tem uma raiz verbal em grego que faz menção à ideia de chamado, de escolha, de seleção e que se repete várias vezes em vários verbos aqui nesse nosso trecho. Quem escolhe quem e quais os critérios dessa escolha? Um tema importante é este na nossa vida. Quais são os critérios para as decisões e as escolhas que vamos fazendo? Aqui é o lugar à mesa. Na vida, é o lugar na vida. No lugar que queremos ocupar, que pretendemos ocupar, e que pode estar sendo prejudicado por muitas formas. Vamos ouvir então a parábola que Jesus propõe. Quando você for convidado por alguém para um casamento, e aqui o ambiente desse banquete é levado por Jesus na parábola para um ambiente mais solene ainda, mais significativo, cheio de simbolismos. O banquete nupcial, um lugar de renovação de esperanças, talvez aqueles valores que Jesus está tocando sejam especialmente tocados no conjunto de valores celebrados num matrimônio. Quando você for convidado por alguém para um casamento, não se sente no primeiro assento. O lugar que se ocupava no banquete e o lugar hoje que se ocupa nos grandes eventos, nas cerimônias, parece determinar muito sobre a importância que a pessoa tem, não é? Para que nunca alguém mais honrado que você, tendo sido convidado por ele, e vindo quem convidou, tanto você quanto ele, dirá a você, dê a ele o lugar. E então você começará com vergonha a aguentar o último lugar, a suportar o último lugar. Vai ter que se submeter e ocupar o último lugar. Aqui chamo a atenção para o que iniciou a parábola de Jesus. Quando você for convidado, e ele então coloca essa situação bastante constrangedora de alguém que ocupou o primeiro lugar não sendo determinado este lugar para ele. Vem quem é responsável por determinar os lugares, quem convidou, e desfaz o equívoco, expondo a pessoa diante dela mesma e diante dos outros. E ele continua a parábola
com uma outra palavrinha mágica e importante. É uma conjunção adversativa. Ao contrário, quando você for convidado, indo, recline-se no último lugar. Recline-se porque as pessoas não se sentavam em cadeiras à mesa, né? Reclinavam-se em almofadas, rente ao chão. De modo que quando vier quem convidou você, dirá a você: amigo, sobe mais para cima. Esse lugar de baixo ou de cima parece ser também um jogo de palavras presente em diversos cantinhos desse texto. Cima é onde eu quero sempre chegar, é o primeiro lugar, é o melhor lugar, é o mais honrado. E lá embaixo parece ser o mais humilhante, o mais deplorável. Aqui, a parábola corrige o constrangimento descrito na cena de cima e chama a pessoa, na situação contrária, paralela, e que é absalmente separada da outra, chama o mesmo personagem de amigo. Sobe mais para cima, porque ele fez certo. Ele fez certo. E qual será a consequência? Então, será para você uma glória, uma alegria, uma honra diante de todos que estão juntos com você à mesa. Então, antes havia vergonha. Aishunes, metá aishunes, com vergonha, o cara teve que ceder o lugar. E aqui, doxa, glória, alegria. É diametralmente oposta à consequência. O espelho lá de cima trouxe vergonha para quem se enxergou nele. O espelho aqui embaixo trouxe alegria, prazer. É interessante que a palavra amigo, aqui, usada no versículo 10, e que está na boca de quem convida e chama o convidado de amigo, é usado de formas diferentes aqui nesse trecho. Aqui é de forma bastante positiva. Deu tudo certo. Daqui a pouco não será não. No versículo 11, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. É interessante que um provérbio como esse, tão forte, um provérbio que faz menção ao que há de mais profundo na ética, no comportamento, no jeito de ser e agir, trabalha aqui com as duas palavras, em cima, lá no alto, e aqui embaixo. Esses dois conceitos estão nas raízes dessas palavras. Para todo o que se exalta, em grego a palavra carrega a raiz de em cima, lá no alto. E humilhado carrega na sua raiz embaixo, aquele que foi jogado, lançado lá para baixo, humilhado porque está embaixo de tudo. Diz a moral da história do final desta primeira parte do nosso trechinho, dessa parábola. Todo o que se exalta será humilhado, se humilha será exaltado. É a subversão dos conceitos que nós consideramos tão primordiais para o nosso orgulho, para a nossa vaidade. Quebra o espelho que está distorcido e põe os pingos nos is. E aí temos uma segunda parte que segue o mesmo esquema do 10 e do 11. O 11 e o 12
aliás, o 12 e o 13, também vão começar com uma hipótese quando acontecer alguma coisa, e o 13 vai dizer, ao contrário, outra coisa. Percebam, o versículo 12, dizia, pois, também a quem o convidou, quando fizer um almoço ou um jantar, e agora ele se dirige não aos convidados, mas a quem convidou, e certamente isso cai forte no ouvido dos chefes, dos fariseus, dos outros fariseus presentes, afinal, ele é o anfitrião. Quando fizer um almoço ou um jantar, não chame os seus amigos. Amigos aqui, como eu dizia, é usado num sentido bem diferente. Lá em cima, o amigo tem aliança, aderiu, está em comunhão. Os amigos aqui também, né? Só que o motivo é a festa, é o interesse. Lá em cima é de graça. Então, não chame os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem vizinhos ricos. E aí tem a explicação dessa orientação de Jesus, para que nunca também eles convidem você em troca e haja uma recompensa para você. Ou é de graça, ou é de verdade, ou não serve, não faz o bem que poderia fazer. Aqui tem um jogo de palavras com a ideia de devolução, de recompensa, com a presença de duas preposições em dois verbos diferentes. A ideia é forte e rejeitada. Versículo 13. Ao contrário, imitando a construção anterior, quando você fizer um banquete, chame pobres, aleijados. E aqui aleijados está com a preposição aná para dar uma força, muito prejudicado fisicamente por sua deficiência. Aleijados, coxos, cegos. O que especialmente os aleijados, os coxos, os mancos, né, e cegos têm em comum? Eles são impuros, amaldiçoados de alguma forma, marcados, indignos, não merecem. Os pobres também, mas especialmente porque os pobres não podem pagar nada, não retribuem. E aí vem a moral da história, que começa aqui no 14. E você será feliz. Esse você é o anfitrião, aquele que está convidando para essa grande festa tão diferente agora. Porque eles não têm como recompensar você. Será feliz quem descobre a gratuidade, a generosidade desinteressada. E aí nós temos a conclusão dessa moral da história. Na verdade, será dada a recompensa a você na ressurreição dos justos. É o resultado das escolhas éticas. Justiça. A justiça de Deus é a misericórdia, é a gratuidade, é a generosidade, é a bondade. Somos convidados, portanto, por esse texto, a superar a ideia de recompensa, de preço, de troca, de mérito, e a abraçar com uma experiência libertadora a ética da generosidade, da abundância, da gratuidade. A ressurreição aqui também evoca isso, a eternidade, o infinito, ao contrário do tempo que passa tão rápido no gastar e no trocar tão frequente nos nossos valores. Minha querida, meu querido, somos todos na vida em algum momento convidados para tantas coisas na vida, na nossa própria e convidados para participarmos da vida dos outros.
Lembremos, depois de meditarmos sobre o interesse desse texto chegar ao nosso coração. Vai na manha, se enxerga. Vamos buscar conciliar autoestima e bom senso. Não podemos querer ser mais do que o espelho mostra. E não podemos também fingir ser menos do que o espelho mostra. Mas também quando for a nossa vez de receber, de convidar os outros, não fazer algo só para receber em troca. Porque nada virá em troca o suficiente para nos preencher nunca. Agora, se a gente faz por alegria, de graça, não só encontramos o que buscamos, mas somos libertados. Que o poder da generosidade desinteressada nos liberte e transforme o nosso jeito de pensar e de viver. Muito obrigado por tudo, força e coragem.